Boa noite. Hoje a gente veio mostrar uma análise crítica aos meios alternativos de resolução de conflitos. Me chamo Luiz Gustavo, estou aqui com o Matheus Coelho, Matheus Flores, Kalel e Felipe. O que são os meios alternativos de resolução de conflitos e a sua questão central? Os meios alternativos de resolução de conflitos Marx são abordagens focadas em uma resolução sem levar para o poder judiciário. Temos três tipos: a mediação, conciliação e arbitragem. A mediação, um terceiro neutro, ele facilita o diálogo. As partes constroem a solução sem imposição de uma decisão. A conciliação, ela é um pouco parecida. O conciliador ele pode sugerir algumas soluções e induzir. Agora, a arbitragem, ela necessita de um ou mais árbitros, especializados, e a decisão deles vai ser vinculante como sentença judicial. Mas lembrando, não é sistema judiciário. O porquê os marcos existem? O Brasil, hoje em dia, ele enfrenta uma crise no judiciário. Uma morosidade com os processos, conciliado a um volume muito grande, faz com que seja quase inviável utilizar o poder judiciário para conseguir uma resolução de um conflito ali. E por isso foi criado esses meios alternativos de resolução de conflitos. Em 1996, veio a Lei 9.307, que instaurou a arbitragem. Em 2010, veio a resolução do CNJ, que trouxe o CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que tem o seu objetivo central estimular a mediação e a conciliação como formas prioritárias de solucionar litígios. E em 2015, veio, por meio da Lei 13.140, a mediação, juntamente com o CPC de 2015, a sua conciliação obrigatória, sua tentativa de conciliação antes de dar prosseguimento ao processo. E aí trouxemos dados para mostrar, para comprovar o que falamos. Em 2024, cerca de 75,4 milhões de processos estavam pendentes no judiciário. O índice geral de conciliação é 12,1%. O índice de conciliação no primeiro grau estadual, 17,8%. E os Centro Jurídico de Solução de Conflitos, CEJUSC, instalados no Brasil inteiro, cerca de 1930. Dando continuidade à nossa apresentação, me chamo Matheus Flores. Eu vou falar um pouco sobre a mediação e os seus funcionamentos e os princípios. Bom, a mediação é um processo, segundo a lei número 13.140 de 2015, é um processo consensual em que o terceiro neutro facilita o diálogo entre as partes. Bom, sabendo disso, vamos para as fases da mediação. Primeira fase é a pré-mediação, em que acontece a apresentação das partes, a explicação das regras e a verificação de adequação do método ao conflito. Ou seja, é ali que as partes são apresentadas as regras, são orientadas pelo mediador segundo as regras que regem a mediação, e também é verificado se, de acordo com o conflito que está sendo analisado, se o processo de mediação é legítimo para a resolução daquele conflito, porque em certos tipos de ocasiões não é passível a utilização de mediação para a resolução de conflito. Seguindo, temos as seções, que são as identificações de interesses, comunicação facilitada pelo mediador imparcial e neutro. Ou seja, é ali que o mediador vai facilitar a comunicação entre as partes. Serão realizadas inúmeras sessões de mediação e é ali que será identificado o conflito de interesses entre as partes. E é ali que haverá o diálogo entre elas, sempre buscando a resolução consensual. Então é ali que o mediador, para essa parte de facilitar a comunicação entre as partes, buscando uma identificação de padrão de interesse ali entre ambas as partes. E por fim, teremos o acordo, ou não acordo, que consiste em as partes constroem a solução. O acordo é homologado judicialmente para ter força executiva. Então, na mediação, sabendo que o mediador é um terceiro neutro, que não tem poder de decisão, quem fecha o acordo são as partes. As partes constroem essa resolução. E o acordo é homologado para ter força jurídica, para ter essa força executiva. Buscando aqui alguns dos princípios da mediação, temos o princípio da voluntariedade. A gente sabe que as partes não são obrigadas a participar, então a participação das partes nesse tipo de processo é totalmente voluntária.
temos a imparcialidade, o princípio da imparcialidade. O mediador do processo deve ser imparcial, neutro. Temos o princípio da confidencialidade, que as informações do processo devem ser confidenciais. Isonomia das partes equivale um pouco ao princípio que possui o Poder Judiciário de paridade de armas, que o mediador vai tentar causar essa igualdade entre as partes, e a busca do consenso. Geralmente não, em totalidade, a mediação sempre busca a resolução de uma forma amigável e consensual. Vou fazer uma análise crítica em relação à mediação. Vou trazer alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, pode-se dizer assim. Eu nem diria negativos, mas as limitações que o próprio processo de mediação, por querer ser uma resolução de conflito amigável e pacífica, acabam trazendo. Alguns pontos positivos: preservação de relacionamentos e vínculos. A partir do momento que você resolve de uma forma amigável e pacífica o conflito que você tem com a outra parte, dificilmente há aquele rompimento do vínculo que você tem na briga judicial. Geralmente na briga judicial acontece de haver essa rompimento do vínculo que você tem, seja com o seu sócio, com a pessoa que você tinha o acordo, o trato ali. Também acontece a maior satisfação das partes com o acordo, como são as partes que constroem o acordo, dificilmente elas vão sair totalmente insatisfeitas, diferentemente do Poder Judiciário, que muitas das vezes as decisões são não favoráveis a uma das partes e acaba tendo esse maior índice de frustração. Celeridade: a gente sabe que a mediação é um processo mais rápido de resolução de conflito quando comparado ao judiciário. Confidencialidade garantida por lei, como eu já havia dito anteriormente em um dos seus princípios. Custo reduzido ou gratuito, fase pré-processual. A gente sabe que a mediação, muitas das vezes, o custo dela é zero ou muito reduzido quando comparado ao judiciário, pela necessidade de contratar e produzir provas, né? Solução construída pelas próprias partes, que linka um pouco com a satisfação das partes com o acordo, já que são elas que constroem a resolução, o acordo, dificilmente elas saem totalmente insatisfeitas. Entretanto, suas limitações e suas críticas: a gente sabe que tem um desequilíbrio de poder que pode gerar acordos ilegítimos, ou seja, a gente sabe que no Poder Judiciário existe aí a paridade de armas. Aqui na mediação é um pouco mais difícil esse tipo de controle, porque o mediador não tem o poder de decisão, o caráter punitivo que o juiz possui no Poder Judiciário. Então fica um pouco mais difícil dele controlar essa situação. Às vezes uma parte é muito mais poderosa financeiramente, politicamente dizendo, então acaba acontecendo, dependendo do conflito, esse tipo de desequilíbrio. A ausência de coercibilidade direta do acordo, também a qualidade heterogênea dos mediadores no Brasil. A gente sabe que muitas das vezes os mediadores, não todos, mas alguns são menos qualificados do que quando vai ao judiciário. Os juízes passam por um processo de qualificação e seleção que capacitam eles, muitas das vezes, melhores do que alguns mediadores. Não são todos, tem muitos mediadores nas câmaras de mediação de extrema qualidade, mas por isso mesmo um caráter heterogêneo, né? Não igual. Ineficácia na condução da boa-fé. A gente sabe que no judiciário existe a produção do princípio da boa-fé, que a gente vê que é mais difícil, de novo, pelo princípio de que o mediador não pode impor decisão, não tem um caráter punitivo, é mais difícil ele ter controle da boa-fé processual ali, né, entre as partes. Restrita a direitos patrimoniais disponíveis, e também tem essa limitação de sua eficácia ser dependente de eventos periódicos. E por fim, vou falar um pouco aqui sobre os dados da mediação. Trazendo aqui no âmbito nacional, a gente tem que mais de 2,4 milhões de acordos foram realizados, de conciliações foram realizados no período de janeiro a outubro de 2024. Já em 2023 foram 4 milhões de sentenças homologatórias de acordo. Isso traz um crescimento de 3,2% em 8 anos, de 2015 a 2023. A gente também tem a instalação de 1.930 Sejuscs, que foi apresentado pelo meu colega anteriormente, que é o setor judiciário destinado à resolução de conflitos de forma consensual.
No âmbito do estado do Tocantins, a gente tem uma taxa de sucesso desses acordos em 2023 foi de 20% aproximadamente. Já no ano de 2024, no ano seguinte, houve um crescimento positivo de 5% aproximadamente. E isso traz um avanço bastante significativo para a mediação, embora a mediação ainda seja bastante questionada e muitas das vezes evitada por algumas pessoas que necessitam resolver seus conflitos de interesse, acabam optando pelo judiciário, por às vezes acreditar que você fechar um acordo com a parte contrária, às vezes a pessoa tem essa sensação de estar saindo na perda, né? O juiz, às vezes, ela acredita que se é o Poder Judiciário e o juiz tomar a decisão pelas partes, às vezes o juiz pode dar essa decisão mais favorável para ela. Mas, enfim, a mediação ainda é uma ferramenta extremamente importante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária aqui no nosso país. Bom, com isso eu passo a palavra para o meu colega. Boa noite, gente. Eu sou o Felipe Marques e vou falar um pouco sobre a arbitragem. Então, gente, a arbitragem é diferente do meio convencional, que é o meio estatal. Quem vai tomar a decisão não vai ser um juiz que vai estar trabalhando para o Estado, e sim um árbitro que ele vai ser escolhido pelas partes. Então, primeiro a gente vai pelas etapas. Primeiro de tudo é a convenção arbitral, que é a decisão das partes de ter um árbitro envolvido no processo. E ela pode estar escrita previamente no processo ou então ser decidida após o compromisso. Então, é o primeiro passo. Depois disso, vem a escolha dos árbitros. Ela tem que ser decidida juntamente das duas partes e tem que ser em consenso. A escolha desses árbitros, ela vem principalmente quando é questão empresarial ou econômica, porque esses árbitros eles vão ser especialistas nessa área de atuação. Porque, normalmente, os juízes eles têm um conhecimento mais amplo e mais generalizado do assunto. Já os árbitros vão ser pessoas específicas com conhecimento nesse assunto para que eles possam, sim, tomar uma decisão, como que eu posso falar, mais profunda em relação a essa parte. Já na terceira etapa, a gente tem a instrução e a sentença, que vai ser o processo em si, e o procedimento ele segue com suas regras próprias, e no final de tudo, o árbitro vai proferir a decisão e ela possui força de título executivo judicial, ou seja, ela tem a eficácia semelhante à de um juiz em si. E como eu falei, é muito importante realmente o árbitro nesse caso, porque ele sim vai ter o aprofundamento no assunto, vai ter o conhecimento técnico para ele poder tomar uma decisão em relação a esse processo. Agora, falando um pouco sobre a análise crítica, a gente vai falar um pouco sobre os pontos positivos e as limitações dentro da arbitragem. Falando um pouco sobre os pontos positivos, como eu falei, tem a questão da especialização dos árbitros no assunto falado. Também tem a rapidez na resolução do processo, porque a gente sabe das falhas do sistema judiciário brasileiro, que acaba que no momento do início do processo até a sentença final, a gente tem uma demora muito grande. Já nesse caso não, porque o árbitro vai estar exclusivamente ali para aquilo, para a resolução desse processo, e também o sigilo, que, como o Matheus Flores falou, ele é garantido por lei. Então vai ter o sigilo, que é muito importante para muitas empresas, porque às vezes pode ocorrer algum tipo de escândalo interno, algo que abale em si o financeiro dessa empresa, e com o árbitro tendo esse sigilo, não vai atrapalhar essa parte. Agora, falando da principal parte, que é sobre as limitações e as críticas, a gente tem sobre o valor, que diferente da mediação, como o Matheus falou, a arbitragem ela é muito cara. Então isso é algo que vai acontecer, que vai limitar o processo de arbitragem a empresas com grande valor aquisitivo, e isso acaba que vai impedir de ter um amplo acesso e de ser um acesso democrático realmente para toda a população. E aí, que eu falei da privatização, e além disso, ela também só vai poder ser usada em direitos patrimoniais disponíveis. Então não é para todo tipo de caso que a gente vai poder utilizar a arbitragem. Também tem a questão da assimetria, porque nesse caso, a gente normalmente, como se fosse uma questão de empresa, vamos usar de exemplo uma questão que é dentro de uma empresa. Às vezes uma parte pode ser mais poderosa economicamente ou ter um status maior que a outra, e o árbitro não vai ter, assim, ele tem um compromisso com a lei, mas não vai ser igual ao de juiz, então pode ser que essa influência interfira na decisão final dele. Agora, falando um pouco sobre a arbitragem no Tocantins, especificamente, a gente tem a maioria, das câmaras de arbitragem aqui no Tocantins localizadas nas cidades maiores, São Paulo e Araguaína. E isso acaba que a gente, como eu falei da questão do acesso e da democratização, é algo que fica restrito para pessoas que moram em cidades menores, e também, como a gente está numa fase muito inicial aqui, algo que ainda não está concretizado, algo que ainda não está expandido, fica limitado a empresas, a causas grandes e causas de maior valor econômico. A OAB aqui do Tocantins e outras entidades, elas vêm incentivando as pessoas a recorrerem ao meio de arbitragem, porque, como a gente sabe, o Estado em si, o judiciário, está muito abarrotado de processo.
Então as pessoas recorrendo à arbitragem, isso vai tirar um pouco, vai desafogar um pouco o sistema judiciário para que não tenha essa demora tão longa e tão complicada que a gente tem, que nem eu falei. Mas realmente o problema da arbitragem vai ser a democratização, porque é algo que é muito caro, é um valor muito alto que vai ficar restrito para pessoas que são vulneráveis economicamente. É algo que não vai ter, assim, um amplo acesso para as pessoas realmente. Comparando aqui também um pouco a arbitragem com a conciliação, a gente tem que na arbitragem vai ser mais cara e também vai ser mais voltada para questões empresariais e de alta renda. Já na conciliação, a gente tem um meio gratuito, que é o Sejusc, como o Matheus Flores falou, e o Luiz Gustavo também, que ele está disponível para qualquer cidadão de forma gratuita e ele vai lidar também com os problemas mais da vida, do cotidiano, que são questões civis, de família, do consumidor. E no caso da arbitragem, o sigilo vai ser total e a da conciliação vai ser o sigilo parcial. Então, gente, boa noite. Sou o Matheus Coelho e a minha parte vai ser a da conciliação. Quando a gente pegou esse tema, já peguei para mim a conciliação, porque como eu estagio uma vara civil, certa parte, eu tenho um pouco mais de atuação na conciliação, porque lá eu fico responsável por marcar as audiências de conciliação, então eu me vi um pouco mais preparado para falar disso. Só para voltar um pouquinho, para a gente não se confundir, a diferença principal entre a mediação e a conciliação é que na conciliação tem um papel muito mais incisivo do conciliador, o mediador fica no meio termo, só equilibrando a conversa para não virar realmente uma briga ali, uma coisa muito pior, enquanto o conciliador ele realmente tenta achar uma solução. Ele vai dar uns caminhos, ele tem essa postura mais diretiva de buscar realmente a solução dos conflitos, mas também é um pouco menos que a arbitragem. Eu queria só dizer uma coisinha que a gente vê esse despreparo um pouco da ambas as partes, seja dos conciliadores, seja das partes advogados e tal, porque é um processo muito novo. A gente sabe que o nosso professor Basoli que começou muito com a arbitragem aqui no nosso estado, e faz relativamente pouco tempo, se comparar com a maneira, vamos dizer, tradicional de processo, né? Que até hoje a gente vê tanto despreparo, quem dirá com os meios alternativos, que eram para ser uma forma de resolução alternativa de conflitos, mas que ainda estão em estágio inicial, principalmente aqui no nosso estado, que as coisas demoram mais a chegar aqui, então acaba tendo esses gargalos estruturais, gargalos de conhecimento, de democratização. Assim como está na resolução, já trazida pelos outros membros, agora é um processo obrigatório. A gente sabe que a gente viu em processo civil, que em processos que admitem a autocomposição, o juiz marcará a audiência de conciliação e, caso contrário, caso não haja acordo, o réu contesta. Mas essa conciliação obrigatória, principalmente na área civil em que eu trabalho, ela funciona muito bem. Nas partes, a gente vê exatamente aqueles advogados que têm uma postura um pouco mais reativa, um pouco menos reativa, que tem vezes que a gente marca a audiência e eles nem comparecem, mas quando ambas as partes comparecem na audiência, o acordo é sempre frutífero. Já trazendo para uma análise, o Sejusc, que é o centro responsável por administrar esse processo, ele tem uma boa vantagem nisso, por eu ter um acesso muito maior. E como é realizado de forma online, hoje aqui no estado, tem esse acesso maior, acesso um pouco mais célere e de graça. Hoje as pessoas elas conseguem entrar tanto na fase pré-processual, antes de começar um litígio, eles entram em contato com o Sejusc para justamente procurar outro meio alternativo, tanto na fase dentro do processo e tanto na fase apenas de curso, porque o Sejusc disponibiliza muitos cursos, seja na área da justiça, também fora da área da justiça, que tem essa pegada um pouco mais social, um pouco mais de educar. Para mim, essa é a função do Sejusc, ela educa principalmente, tanto na parte de mediação, conciliação, tanto nos cursos que ela disponibiliza. Como também é bem parecida a parte de pontos positivos, né? Porque justamente esse é o foco das marcas, são agilizar os processos, são ampliar a cobertura territorial. Agora, passando para as críticas, como eu já havia mencionado, a gente tem hoje uma crítica aqui no Tocantins muito grande pela estrutura do Sejusc, que ela não consegue comportar o tanto de processos que chegam, porque como virou algo obrigatório a partir da resolução do CNJ, acaba que massificou muito mais o Sejusc e o Estado não está sabendo gerir isso muito bem. A gente tem pautas hoje, pautas para marcar audiência que demoram meses, então o processo está correndo aqui, daqui só 3 meses, 3, 4 meses que vai ter pauta para aí sim haver a conciliação, que era para ser um negócio mais sério, mas que hoje em dia, pelos gargalos estruturais, não acontece muito. Também os acordos superficiais, porque igualmente, com tantos processos, o conciliador tem 30 minutos para fazer uma conciliação, em que às vezes o processo não se reduz a isso, né? O tempo necessário seria muito mais que 30 minutos, e que ele acaba ficando super lotado, então
vai meio que esparramando e se tornando um processo igual ao tradicional. São tantos processos que o juiz, mesmo sendo qualificado, não tem um tempo, não tem toda essa base teórica para funcionar corretamente. Tem também a confusão de papéis entre o conciliador e o mediador, porque a gente viu que são pontos que se relacionam muito parecidamente. O que muda é o vínculo da parte, uma atuação do mediador ali, mas que realmente o mediador, a pessoa que está ali, ela pode se confundir. Também a eficácia depende muito da semana de impulsionamento, porque quando a gente tem muitos processos, fica massificado, o Sejus reúne algumas semanas para fazer um intensivão e acabar por resolver vários processos. Então fica a depender muito disso, da semana que vai ter essa intensificação, da semana que vai ter esse mutirão para sanar os processos. E também, como já vi, o processo de capacitação, porque é algo muito novo, algo embrionário, mas que tende a evoluir, mas que ainda hoje não tem o nível teórico necessário, pelo menos não em maneira quantitativa, para que seja uma boa forma de resolução. E trazendo um pouco mais desse intensivão que ocorre, na semana 19, Nacional de Conciliação, pelo nosso Tribunal de Justiça, foram homologados um total de 5.500.000 reais, teve um pouco mais de 2.000 audiências, mais de 300 acordos. Então a gente vê que quando ocorrem esses mutirões, vários processos são resolvidos muito rápidos. O que a gente precisa é que não ocorra apenas nesses mutirões, e sim de uma maneira mais constante, de uma maneira mais cotidiana. A gente vê também uma evolução de 5% na taxa de sucesso, e isso demonstra que antes as pessoas tinham uma postura muito mais reativa também, de não querer participar desse processo não litigioso, não tão contencioso, mas que hoje em dia está em evolução. E também eu quero dar um pouco de mérito ao nosso Estado, depois de fazer algumas críticas estruturais. Nosso Estado, ele oferece alguns prêmios para os conciliadores que obtiveram o melhor desempenho, e que em Paraíso também, Paraíso Tocantins, teve uma forma um pouco mais diferente de realizar as audiências, que lá eles colocam uma música um pouco mais tranquila, para que as partes sejam um pouco menos, vamos dizer assim, menos reativas, né? Porque até ocorrer a audiência, as partes vão criando aquela ansiedade. Então é feito um trabalho mais diferente, um trabalho mais humanizado, para que ocorra essa conciliação melhor. Boa noite, pessoal. Eu trouxe aqui um quadro ali superior, são algumas informações da Defensoria Pública do Estado de Tocantins, inclusive ali do NUMECON, que é o Núcleo de Conciliação e Mediação do Estado de Tocantins também. E aqui eu trouxe aqui um intensivão, né, em 2024 teve um intensivão itinerante, né, que foi a Defensoria Itinerante. Lá eles fizeram 2.704 atendimentos por esse programa em mais de 46 municípios. Eram pessoas ali no estado do Tocantins, né, nesses 40 municípios, que gostariam ali de resolver algum litígio e entraram em contato com a Defensoria Pública para que eles possam resolver de forma mais célere, né, e também gratuita. Enfim, e aí eu trouxe esse comparativo relacionado a esse ano de 2024, que foi uma missão itinerante, comparado aos atendimentos de mediação e conciliação da Defensoria Pública do Tocantins. Então, mesmo tendo esse ano realmente de forma itinerante, aqui em 2024, no mesmo ano, nós tivemos 16 mil atendimentos de mediação e conciliação na Defensoria Pública do Estado de Tocantins, lá no NUMECON, o Núcleo de Conciliação do Estado de Tocantins. Desses, 53% entraram em acordo. Então aqui é um comparativo, né, realmente, entre o judiciário, a eficiência do judiciário e a eficiência da conciliação. No entanto, nós temos que tomar alguns critérios, né? Aqui são alguns critérios que para utilizar ali a DPE, né, que é a renda inferior a 2,5, entre 2,5 e 4 salários mínimos, e também promove, né, hoje, aqui no Estado do Tocantins, a gente tem essa assistência a todas as comarcas, né, de forma virtual e também em libras. Aqui eu trouxe um quadro comparativo, para fazer um resumo de toda a nossa apresentação até agora. A gente tem que a mediação ela tem um custo ali realmente mais baixo, até mesmo gratuito. A arbitragem ela tem um custo às vezes mais alto também, né? Por quê? Porque ali você tem um gasto com a técnica, né? Você ali está lidando com um árbitro que muitas vezes ele se formou para aquilo, ele é técnico, ele possui ali também seu conhecimento, e você também gasta, né, com aluguéis, enfim. E também temos a conciliação, que ela é gratuita ali pelos Sejuscs. Decisão pela mediação seria pelas próprias partes, a arbitragem pelo árbitro vinculante e a conciliação pelas partes com sugestão, né? E aí a mediação ela é ampla, a arbitragem ela se torna um acesso restrito e a conciliação um acesso amplo. A gente tem também
essa mediação, ela trata um pouco mais sobre conflitos relacionais, então ali você tem uma preocupação no relacionamento com a pessoa, entre as partes, né? E a arbitragem, ela traz ali um pouco mais de resoluções em contratos empresariais e a conciliação em algumas causas mais simples. Aqui também tem outro quadro comparativo, só que é mais uma questão de sugestão mesmo, e também trazendo essa visão um pouco mais acadêmica, que hoje você tem o que a gente tem hoje, né? A gente tem esse mecanismo que traz celeridade aos processos e às conciliações, enfim. Mas, realmente, nós temos uma paridade de armas? Será que todos os processos que iniciam, eu tenho ali as partes realmente iguais, uma do lado da outra, possíveis de luta, vamos assim dizer? Porque, por exemplo, igual eu vi esses dias, uma decisão em que o juiz deu favorável ao empregado, que era dos Correios, em relação a progressões salariais. Será que trazendo esse conteúdo, né, para o meio arbitral, para o meio de conciliação, mediação, a gente teria o mesmo resultado? Será que uma empresa que tem hoje mais dinheiro e uma pessoa que não tem tanto dinheiro assim consegue, no meio arbitral, no meio extrajudicial, travarem, né, uma briga ali de forma igualitária? Enfim, é uma colocação um questionamento que eu trago. E a gente tem também nesse quadro comparativo, que a gente já falou várias vezes durante a apresentação. E aqui eu trouxe uma entrevista que eu acabei fazendo com a Rochelle Jelinek. Ela é a promotora de justiça lá no Rio Grande do Sul. Ela escreveu um livro chamado Negociação Jurídica, que ela traz esse comparativo entre mediação, arbitragem e a conciliação. Ela tem uma frase muito simbólica que diz: é preciso separar as pessoas dos problemas, negociar mesmo discordando, fazer acordos sem necessariamente fazer concessões e cooperar construtivamente. A negociação bem conduzida é pressuposto de qualquer acordo legítimo. Então ela traz ali uma visão, né, um pouco mais ampla do que é a negociação, que é justamente ter ali as partes do mesmo lado da mesa e não uma de frente à outra. Fazer com que o problema ela se torne ali do outro lado da mesa, né? Então ali todo mundo junto lutando contra aquele problema e não identificar que o problema é outra parte, separar as partes daquele problema. Esse aqui foi uma pequena entrevista que eu fiz com ela ali pelo Instagram mesmo, né? Eu estava conversando com ela porque realmente ela é uma mulher bem agitada, promotora, professora, enfim. E aí ela falou, né, que as marcas são instrumentos legítimos e insubstituíveis para reduzir a litigiosidade excessiva. Ela, como promotora de justiça, como atuação ativa lá no Rio Grande do Sul, ela pôde enxergar isso de forma mais presente, né? E a conciliação no Sejusc é o caminho mais democrático e tem crescido nos Tocantins. A gente estava falando, né, justamente sobre o Sejusc aqui no estado do Tocantins, e ela colocou duas preocupações. Sua efetividade exige capacitação real dos operadores e equilíbrio entre as partes. Juntando essa fala dela também com outra fala de um advogado, que é o Ricardo Jobim, eu tive também a honra de conversar com ele na terça-feira, dono do Jobim Advocacias, é um escritório de advocacia que tem mais de 100 anos de atuação lá no Rio Grande do Sul também. Ele atua como formação de mediadores e conciliadores, né? Justamente nessa atuação de tentar ali trazer uma formação para esse pessoal. E aí ele já criou várias teorias. Uma teoria que ele criou, ele está escrevendo até um livro em relação a isso, é a teoria do desconforto. Você causar desconforto na outra parte para chegar ali no consenso. Enfim, uma pessoa que está bem atuante no mercado hoje, e também trazendo novidades para essas habilidades em que os árbitros e que os conciliadores, os mediadores devem ter. E aqui a doutora Jelinek também, ela traz que a abordagem, embora eficiente, aprofunda a assimetria de acesso à justiça no Estado. Igual eu falei, tem que tomar cuidado, né? A gente tem que identificar, será que em certos casos esse é o meio mais efetivo, por mais que traz ali uma celeridade, uma solução, mas será que realmente eu tenho uma paridade de armas e eu tenho também um meio mais efetivo para aquele momento? Enfim, basicamente isso. Essas aqui são as nossas fontes que nós utilizamos. Nós utilizamos principalmente CNJ, DPTO e também outras fontes, né, como alguns jornais, CNN, enfim, CNA também, pesquisa de arbitragem. E é isso. Muito obrigado.